Fala galera, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula semanal por Sol. Hoje nós estamos na aula número 110. A gente está na 110ª semana, colocando conteúdo gratuito para vocês aqui no YouTube. Conteúdo técnico, conteúdo de qualidade, conteúdo ligado à área de energia solar fotovoltaica. E a aula de hoje vai ser sobre a NBR 16690, né? Uma série de aulas que eu tenho feito, a norma mais completa sobre a parte de instalação e equipamentos de energia solar. E eu vou então para a parte número 6 desse conjunto de aulas aí, beleza? Então me acompanha aqui no meu computador que a gente vai percorrendo a norma e comentando os aspectos relevantes e importantes, beleza? Vamos fazer isso junto, vamos lá! Então, dando continuidade aí ao ponto onde nós paramos na aula passada, item 6.3, dispositivos de proteção, seccionamento e comando. Então, como já foi dito aí nas aulas anteriores, né, tudo que foi em comum com a norma NBR 5410, eu não vou, né, entrar em detalhe porque é a norma clássica e a norma tradicional de instalações elétricas que já é de domínio público, vamos dizer assim, né? Para quem está atuando na área de instalação fotovoltaica, você tem que ter todo o domínio já da norma de instalações elétricas em baixa tensão. Então, eu vou falar do que for diferente, do que for específico, do que estiver mudando em relação a um sistema solar, a um sistema fotovoltaico. Então, a parte de generalidades, mas também para a gente não passar muito batido, né, igual ela só cita aqui, ó, requisitos especificados na 5410 se aplicam, prescrições comuns se aplicam. Aí já começa a surgir uma certa diferença aqui na parte dos dispositivos de proteção contra sobrecorrente, né? A parte de proteção contra choque elétrico também se aplica de acordo com a 5410. Só vou abrir a 5410 aqui rapidamente, na outra aba aqui, né, para mostrar aqui do que ela está falando, né? Então, a gente tem a parte 6.3, as generalidades, né, prescrições dessa subseção, seleção e instalação de dispositivos destinados a promover funções de proteção, seccionamento e comandos requeridas na seção 5, que é a que trata da proteção dos condutores, dos cabos condutores. Então, a gente tem a parte de prescrições comuns, onde dá as recomendações comuns também, a parte de falando sobre o funcionamento dos dispositivos de contato, circuitos polifásicos que tenham um dispositivo de seccionamento no condutor neutro, ele deve ser aberto também junto com as fases. Então essas, vamos dizer assim, prescrições que ele chama são os conceitos mais tradicionais, mais clássicos. Então fala aqui sobre os esquemas de proteção a sobrecorrente, esquema TN, TT, IT. Então tudo isso aqui está abrangido também na 16690, na norma fotovoltaica, certo? Então todas esses conceitos ali da NBR 5410, de uma instalação elétrica tradicional, comum, elas continuam valendo. Então, o que a energia solar tem a mais? O que a instalação fotovoltaica tem a mais? Então, ela começa a apresentar alguma diferença aqui na parte de proteção contra sobrecorrente. Vamos ver. Requisitos, né, da parte de proteção contra sobrecorrente, 6.34. Uma outra coisa que eu comentei também nas aulas anteriores, né, volto a frisar que a gente, na norma 16690, de fotovoltaico, ela teve o cuidado de manter um alinhamento com a numeração da 5410 para facilitar. Então, o item 6.3.4 aqui corresponde ao 6.3.4 da 5410. E aí ele fala que então esse item aqui substitui o da 5410 pelos requisitos a seguir, né? 6.3.41 e 6.3.42. Então, vamos ver aqui. Então aqui ele fala da questão dos fusíveis nos arranjos. Então ele tem que ser... O que vem de diferente lá da 5410? Tem que ser para corrente contínua, né? Agora, obviamente, na parte de... lembrando que o arranjo é a interligação dos módulos, né? Então toda essa parte está em CC, está em corrente contínua mesmo. Então, tensão nominal ou
igual ou superior à tensão máxima do arranjo, determinada em 6.13, igual a gente viu na aula anterior, né, aquelas classificações de tensão. Então, o fusível tem que suportar a tensão do arranjo, isso é bem óbvio. Ser capazes de interromper correntes de falta e quaisquer outras fontes de energia conectadas, lembrando que o sistema fotovoltaico ele pode ser autônomo, né, pode ser híbrido, então ele pode ter bateria, pode ter outros geradores e a própria rede elétrica também, então tem que levar em consideração isso no dimensionamento. Oferecer proteção contra correntes de curto-circuito adequada para sistemas fotovoltaicos em conformidade com a IEC 60.269-6. Então aqui é uma referência à norma europeia que fala especificamente sobre proteção de sobrecorrente e curto-circuito em sistemas fotovoltaicos. Então, como eu falei também lá na primeira aula, né, nas normas de referência, essa aqui é uma da documentação em que a nossa norma se baseou. Tá? Então, tudo que está aqui está bem alinhado com isso. Quando fusíveis forem utilizados para proteção contra sobrecorrente, é recomendado o uso de chaves seccionadoras com fusíveis, unidades com porta fusível. Então, a chave seccionadora com fusível é quando você tem um mecanismozinho de sacar esse fusível e de abrir o circuito para que você possa sacar esse fusível. Então, é um sisteminha mecânico para fazer essa integração entre a seccionadora e o elemento de proteção. Porta fusível aqui. Ó. Então, aí ele tendo o dispositivo porta fusível, ele também tem que ter todas as especificações de acordo, igual a gente viu ali acima, né? Tensão nominal igual ou superior à tensão máxima do arranjo, corrente nominal igual ou superior à do fusível que ele está alojando, né? Abrigando. Então, porta fusível é uma peça destinada a abrigar um fusível. Então, o fusível, se for lá 10 amperes, o meu porta fusível tem que ser de 10 ou mais, né? De 10 no mínimo. E ele ainda tem que fornecer grau de proteção adequado ao local da instalação. Então, se ele estiver instalado ao ar livre, né, em um local desabrigado, tem que ter o grau de proteção IP adequado a intempéries, né, a chuva, vento, sol. Se ele estiver em local abrigado, né, tem que ter nunca menor do que o IP 2X, mesmo quando o fusível tiver sido removido. Então, mesmo que tiver sem fusível, ele não pode ser um ponto de penetração de poeira, de umidade, de sujeira, né, nenhum tipo de impureza que possa causar problema aí à instalação elétrica. Aí a gente vem então para a parte que trata dos dispositivos DPS, né? Lembrando que os DPS são dispositivos de proteção contra surto e uma instalação fotovoltaica, ela tem uma grande parte dela fica exposta. Então ela tem tanto a possibilidade de receber descargas atmosféricas pelos módulos, pelo cabeamento dos módulos e dos arranjos e subarranjos, como também pode receber algum tipo de surto vindo pela rede elétrica, né? Então, um sistema fotovoltaico ele tem, vamos dizer assim, possibilidade de receptação de surto nas duas pontas, na ponta de captação de energia solar e na ponta de interligação com a rede elétrica. Então, você precisa ter os DPS de corrente contínua e os DPS de corrente alternada. Isso tudo, então, está descrito aqui. Tá? Então, também ele está de acordo com a 5410 e o que está essa parte de corrente contínua que não está contemplada na 5410, né, é o texto que vem a seguir aqui. Então, ó, limitar sobretensões transitórias de origem atmosférica, que venha pelo sistema de alimentação em corrente alternada ou em corrente contínua ou em ambos, e surtos de corrente de manobras, né? Então, possivelmente também um surto que venha acontecer pela abertura, seccionamento de um arranjo, de um subarranjo do lado de corrente contínua ou de um circuito de corrente alternada, também ele tem que estar ali para proteger. Principalmente proteger o elemento eletrônico, né, o inversor de potência, o inversor de frequência. Então, né, nessa norma aqui, ela
usa essa nomenclatura de UCP, né? Unidade de condicionamento de potência, é o famoso inversor de frequência. Então elas possuem alguma forma de DPS embutida, alguns deles, mas podem ser necessários dispositivos externos. E tem que haver uma coordenação entre os dois DPS. Coordenação é um sincronismo entre os tempos, né? Eles precisam ter a atuação mais próxima possível da falta, do problema. Nesse caso, a coordenação entre os dois DPS deve ser verificada com o fornecedor do equipamento. Para proteger um equipamento específico, DPS instalados tão perto quanto possível do equipamento a ser protegido. Então, lembrando, né, a gente está querendo proteger o inversor, a gente vai colocar os DPS o mais próximo possível do inversor. Para a proteção do lado de corrente contínua, os DPS devem estar em conformidade com a EN 50.539-11 ou a IEC 61.643-31. Então, essas são normas específicas que tratam do DPS apenas, tá? Apenas do DPS. E ser explicitamente classificados para uso em lado de corrente contínua. Então, é isso que a gente sempre frisa aqui, né? Os equipamentos de corrente contínua sempre específicos para isso. E finalmente aqui no último parágrafo, para a proteção do equipamento de TI, né, de tecnologia de informação, o DPS deve estar em conformidade com requisitos do IEC 61.643-22. Essa aqui é uma norma específica para equipamentos de TI, certo? Esse DPS deve atender à norma complementar a ela, né? Então são essas duas aqui, ó, 61.643-22 e -23. Continuando aqui na próxima página, a gente tem a parte de coordenação entre os dispositivos de proteção. Os requisitos da 5410 também se aplicam. E lembrando que coordenação significa fazer com que o desligamento aconteça o mais próximo possível do problema. Então vamos supor que a gente tenha dois DPS, né, em série. Um DPS mais próximo dos módulos, dos arranjos, e outro DPS mais próximo dos inversores. Numa string box de passagem, por exemplo. Se acontecer um surto perto dos módulos, eu quero que o DPS perto dos módulos atue e o DPS próximo do inversor, que está mais distante da falta, ele não atue. Isso é coordenação. Tá? Então isso continua de acordo com a 5410. Aí, falando sobre agora dispositivo de seccionamento e comando. Seccionamento e comando são interruptores, são chaves, né? Lembrando que eles não são dispositivos de proteção, eles não são dispositivos que contam com um sensor de sobrecorrente, de curto-circuito, de sobretensão, eles não têm um sensor, eles apenas são um dispositivo onde eu vou lá manualmente ou automaticamente, de alguma forma, sob a minha vontade, vou abrir o circuito. Então, ó, a 5410 substituída por esses itens aqui, ó, 6.3.71, 6.3.75. Então, algumas generalidades aqui, né, na 6.3.71. A questão aqui de uma separação entre níveis de tensão, ó, os meios de manobra dos arranjos devem ser providos de acordo com a tabela 6 para isolar o arranjo do inversor e vice-versa, permitir realização segura de tarefas de manutenção e inspeção. Os meios de manobra do inversor devem atender os requisitos de um dispositivo interruptor seccionador, com exceção nos casos de módulos fotovoltaicos CA, né? Lembrando que módulos fotovoltaicos CA são aqueles módulos que têm os dispositivos otimizadores de potência, né? Que eles são bem semelhantes a um microinversor. Então imagina um microinversor, na verdade o módulo fotovoltaico CA é o microinversor, né? É o módulo com o microinversor, tá? Não é, o otimizador ele ainda dá uma saída em CC, tá? Me confundi aqui. Então vamos lá, o módulo fotovoltaico CA é um módulo fotovoltaico que está acoplado a um microinversor, ou seja, a saída desse conjuntinho aí, desse kit, módulo mais microinversor, a saída dele já é em CA,
Por isso que a gente diz que é um módulo fotovoltaico ICA. Porque não existe fotocélula, não existe célula fotovoltaica, fotocélula é outra coisa também, mas não existe célula fotovoltaica com saída em CC, perfeito? Então, beleza. Então não existe um módulo puramente só de captação com saída em CA, mas o módulo mais um microinversor é considerado um módulo CA. Ou de uma instalação com microinversores. Aí por que ele fala módulo fotovoltaico CA e instalação com microinversores? Porque existem, principalmente hoje em dia, os microinversores estão cada vez maiores, né? Então existe hoje microinversores que pegam 2, 4, até mais módulos. Tá? Então aí seria uma instalação com microinversores. Mas aí ele já sai lá do telhado já em corrente alternada. Né? Praticamente ele não tem percurso, né, quase nenhum em corrente contínua. Beleza, então esclarecido isso, os meios de manobra devem atender aos requisitos, exceto nos casos onde eu tenho instalação com microinversores, de acordo com 6.6.5. Então essa tabelinha aqui, ela fala aonde eu preciso, que tipo de meio de manobra, se é um dispositivo seccionador apenas, se é um dispositivo interruptor seccionador, e quando ele é recomendado e quando ele é necessário. Então essa divisão aqui é pelos níveis de tensão. A gente viu uma aula anterior, mas eu posso buscar aqui também, novamente, essa tabela, né? DVCA. Então ela acho que está aqui, ó. Ela está no anexo, né? No anexo E. Então olha só. DVC significa classificação de tensão decisiva, né? Tá na abreviação em inglês. Decisive Voltage Classification. Então a gente tem aqui, ó, ela pode ser DVCA, DVCB ou DVCC. Tensão em corrente alternada, menor que 25, entre 25 e 50 já é a B, e maior do que 50 é a C. Limite de tensão de trabalho. Tensão em corrente alternada, isso aqui é a primeira coluna que é valor RMS eficaz. Na segunda, né, são valores de pico. E na terceira são valores médios CC. Então, se eu estou trabalhando num circuito com menor ou igual a 60 volts ou 35, esse Bzinho aqui significa, ó, os valores entre parênteses devem ser utilizados com cabeamento e componentes instalados em condições de umidade. Então, se é um sistema que está, por exemplo, uma usina flutuante, né, em condição de umidade constante, né, não é que toma uma chuva de vez em quando, é umidade constante. Então eu já reduzo os valores para esses valores entre parênteses aqui. Mas vamos considerar uma situação tradicional, em cima do telhado normal. 60, entre 60 e 120 e maior do que 120. Então são as DVC A, B e C. Então vamos voltar lá com a nossa tabela aqui, né? Então, para classificação A, eu tenho o condutor da série, ou seja, a interligação do conjunto de strings, até a string box, é recomendado apenas. O condutor do subarranjo fotovoltaico, necessário. E o condutor do arranjo, necessário. Então, se eu tenho um conjunto de strings formando um subarranjo, esse subarranjo vai até uma string box, eu preciso colocar um dispositivo seccionador. E do arranjo, né, esse conjunto de string box aí, para o inversor, é necessário colocar um interruptor seccionador. E aí essa avaliação vai sendo feita aqui também para as categorias B e C. Tá? Acho que deu para entender mais ou menos a lógica, a utilização da tabela. Falando aqui agora, dispositivos seccionadores e dispositivos interruptores seccionadores, que é o que ele aparece aqui como recomendado em algumas situações, necessário em outras situações. Então, falando um pouquinho sobre eles. Todos os dispositivos de manobra devem atender aos seguintes requisitos: não possuir parte de metal exposta, nem no lado ligado e nem no lado desligado, apresentar corrente nominal ou superior do respectivo dispositivo de proteção contra sobrecorrente ou na ausência de tal dispositivo,
corrente nominal igual ou superior à capacidade de corrente mínima requerida pelo circuito ao qual sejam conectados de acordo com a tabela 5. Então, também é uma recomendação bastante lógica e bastante óbvia. Ele tem que ter uma corrente maior do que a máxima corrente do circuito. Então, se o meu condutor do arranjo, ele é um condutor de bitola, por exemplo, 6 milímetros e está instalado em condições de bandejamento, exposto. Então, segundo as formas de instalação, distância, né, queda de tensão, então todos aqueles critérios de dimensionamento, você chega numa corrente máxima para esse circuito. Então, esse condutor ele é capaz de, por exemplo, transportar, vamos colocar aí nas condições de instalação, 30 amperes. Então, o meu interruptor seccionador, ou seccionador apenas, ele tem que ser de no mínimo 30 amperes. Tá? Então, isso aqui não tem também segredo e muita diferença de um dimensionamento de uma instalação elétrica tradicional. O seccionador ele tem que suportar mais corrente do que o condutor ao qual ele está ligado. Continuando aqui, então, a parte dos interruptores seccionadores devem atender a ABNT, NBR IAC 60.947.1 e 947.3, que são normas referentes aos interruptores seccionadores. Então, novamente, ele também sempre faz referência às normas específicas do equipamento. Além disso, disjuntores e qualquer outros dispositivos usados para proteção devem cumprir os seguintes requisitos: não serem sensíveis a polaridades. Por quê? Porque as correntes no arranjo fotovoltaico, elas podem fluir no sentido oposto ao da operação normal. Então, eu posso ter um módulo que ele injeta corrente, ele fornece corrente, né? Mas se houver algum tipo de falha no cabeamento entre o módulo e o ponto de conexão dele com o módulo seguinte ou com a string seguinte, as outras strings podem fornecer corrente para esse ponto de falha. Então, o dispositivo de proteção ele tem que suportar a soma de todas as correntes que podem estar passando naquele trecho. Além disso, além de suportar a soma, né, que é o que a gente está falando aqui no item B, ele deve ser bidirecional. Por quê? Porque uma hora está num sentido, outra hora está no outro sentido, a corrente. Quando a proteção contra a sobrecorrente for incorporada, devem ser dimensionadas de acordo com 5.3, que é o item aqui que a gente viu na aula anterior também, que fala sobre o dimensionamento dos trechos, né, dos condutores. Interromper todos os condutores energizados simultaneamente. Então, o dispositivo de seccionamento também, por exemplo, que eu vou abrir uma parte CC, né, dos arranjos, dos módulos. Tem o positivo e o negativo, que são os condutores energizados. Eu tenho um terceiro condutor ali de proteção elétrica, o terra, ele não é energizado. Eu preciso abrir o positivo e o negativo simultaneamente. Dispositivos interruptores seccionadores e arranjos fotovoltaicos devem interromper todos os condutores, incluindo condutores com aterramento funcional. Então, quando que eu preciso abrir o aterramento? Quando ele é um aterramento funcional, ou seja, quando você tem um negativo, por exemplo, do circuito aterrado. Né? Esse negativo é um condutor vivo, é um condutor que processa potência, mas ele, simultaneamente, também ele funciona como aterramento funcional. Aí, nesse caso, ele precisa ser aberto também. Os dispositivos interruptor seccionador do microinversor, da UCP. Então é o próximo item. Então, exceto para os módulos fotovoltaicos CA, né, e com instalações com microinversores, deve ser possível isolar a UCP de todos os polos do arranjo fotovoltaico, de modo que a manutenção da UCP seja possível sem risco de choque elétrico. Então, eu preciso ter uma chave seccionadora que desligue as strings, que não chegue tensão no inversor, certo? Conectores de acordo com 6.2.8 pode ser utilizado entre os módulos e os microinversores que cumprem com 6.5.5, desde que exista um aviso anexado ao conector
proibindo a desconexão do módulo fotovoltaico do inversor sobrecarga. Então eu posso ter essa desconexão aqui através dos conectores e posso também utilizar 6.5.5. Isso aqui a gente não viu ainda, está mais para frente, né? Vamos buscar rapidamente lá, quer ver? Vamos aqui. Ele faz uma referência futura aqui, a gente esclarece melhor. 6.5.4, 6.5.5, instalação de microinversor. Então, é um item específico para microinversor. Quando o comprimento total do condutor entre a caixa de conexão do módulo fotovoltaico e o microinversor estiver limitado a 5 metros, fica dispensada a utilização de dispositivo de manobra, que é o que a gente está falando lá, né? Incluindo o dispositivo interruptor seccionador. Por quê? Porque é um trecho muito pequeno entre o módulo e o microinversor. O uso de um adaptador ou um cabo extensor por polo é permitido desde que o comprimento total não exceda 5 metros, ou seja, tem que estar dentro de um campo de visão, né? Tem que estar bem próximo. Nota: adaptadores ou cabos extensores são utilizados onde os conectores do módulo fotovoltaico não são do mesmo tipo que o do microinversor. Esses adaptadores possuem conector compatível com o módulo em uma extremidade e com o inversor na outra. Então, beleza. Isso aqui a gente pode então utilizar um adaptador ou um cabo extensor, ou a própria conexão que já vem do fabricante, se a distância entre o cabo do módulo e o do microinversor for menor que 5 metros e você não precisa colocar, então, aí o dispositivo interruptor. Aqui, né? Então, nesse caso, lembrando também que tem que ter um aviso anexado ao conector proibindo a desconexão do módulo fotovoltaico do inversor sob carga. Né? Então, o que eu preciso fazer se eu estiver fazendo essa manutenção de dia? Né? Tem que desligar a parte AC e, preferencialmente, cobrir os módulos, né? Se você tiver alguma forma de cobrir esse módulo aí, tá? Mas o mais simples é desligar a parte AC. E o fortemente recomendável. Vamos lá. Para a substituição da UCP completa, um dos seguintes meios de manobra deve ser utilizado: um dispositivo, um interruptor seccionador adjacente e fisicamente separado, ou o dispositivo interruptor seccionador que esteja ligado mecanicamente ao USP, que permita que a USP seja removida sem riscos elétricos. Então, existem alguns inversores que ele já tem um sistema mecânico que você saca o inversor e ele faz a desconexão automática. Os inversores da Fronius funcionam assim. Ou você faz uma desconexão no próprio inversor e depois saca os conectores das strings de um lado e faz a desconexão da parte AC do outro. Um dispositivo interruptor seccionador localizado dentro da UCP, se a UCP incluir, né, se o inversor incluir um meio de isolamento que opere apenas quando o dispositivo interruptor seccionador estiver na posição aberta, ou seja, quando em manutenção, a UCP só pode ser aberta ou retirada se o dispositivo estiver na posição desligado, aberto, ou um dispositivo interruptor seccionador localizado dentro da UCP, se a UCP incluir um meio de isolamento que só pode ser operado com uma ferramenta e estiver marcada com o sinal aberta, facilmente visível, e o texto indicando não desligar sob carga. Para reparo de um inversor com necessidade de substituição de componentes internos, o dispositivo interruptor seccionador deve situar-se de tal forma que a manutenção da UCP, por exemplo, troca de módulo, ventiladores, filtros, etc., seja possível sem risco de perigos elétricos. Lembrando sempre, né, que no caso de um sistema fotovoltaico, basta ter luz, que ele já está energizado. Então, é sempre importante frisar isso daí, principalmente para instaladores menos experientes, né, que estão acostumados só com instalação elétrica. Você desliga o quadro geral lá de alimentação que vem da concessionária, mas no caso de uma fonte fotovoltaica eu ainda tenho ela energizada pela presença de luz, se estiver fazendo essa manutenção durante o dia, que é uma situação mais comum, né? Beleza, então, continuando aqui.
Falando agora dos disjuntores, a gente já está finalizando. Os disjuntores utilizados para proteção de sobrecorrente em arranjos fotovoltaicos devem estar de acordo com os seguintes requisitos. Então, de novo, referência aqui às normas específicas para disjuntores. Então, é um monte de norma, né? Eu tenho norma para fusível, norma para porta fusível, norma para conector, norma para cabo, norma para interruptor seccionador, norma para disjuntor. Então, a menos que você queira conferir cada equipamento de acordo com norma, isso aqui, na prática, o que a gente faz é utilizar os componentes aí de fabricantes de renome, de fabricantes já, né, consolidados no mercado, porque a gente confia e sabe que eles já estão de acordo com essas normas. Agora, você está importando um equipamento novo, uma marca de disjuntor nova, aí você vai ter que fazer esse trabalho de verificação de se ele está adequado à norma brasileira. Tá? Se ele for, né, de um fabricante desconhecido ainda, ou novo, ou um elemento inovador, ok? Não podem ser sensíveis à polaridade, da mesma forma, né, que os fusíveis, então a mesma explicação. A corrente ela pode ser bidirecional, de acordo com a falta, tipo de falta. Deve ser dimensionado para seccionar carga total e potências totais, porque a gente não sabe nunca quando vai acontecer a falta, quando vai acontecer o problema. Pode ser que aconteça ao meio-dia, né, no horário de pico aí mesmo, carga total. Ser dimensionados para seccionar a pelana carga, potências, correntes e faltas de arranjo do arranjo fotovoltaico e qualquer outras fontes conectadas. De novo, a mesma recomendação. Esse sistema ele pode estar funcionando com bateria, pode estar funcionando conectado à rede elétrica, pode estar funcionando com gerador. Ser dimensionado para sobrecorrente de acordo com 5.3 também, que foi o item que a gente falou em aula anterior. A instalação dos disjuntores, ele também pode fornecer a função de interrupção, então ele pode ser também um seccionador, disjuntor seccionador, funcionar como uma simples chave. Pode ser utilizado também como seccionamento. Fusíveis utilizados para proteção contra sobrecorrente são mecanismos aceitáveis de seccionamento sem carga, desde que possuam elementos fusíveis removíveis, de preferência com um mecanismo de seccionamento porta-fusível. Também já tinha sido dito isso aqui antes. Ele está dizendo que se for sem carga, né, ele pode funcionar como uma substituição do disjuntor, se ele não for usado para abrir o circuito sob carga. Aí, se for abrir o circuito sob carga, você tem que botar necessariamente um disjuntor. Os dispositivos de proteção contra sobrecorrente ou os meios de manobra devem estar localizados nas extremidades do condutor que sejam eletricamente mais afastadas dos módulos fotovoltaicos, para que você possa proteger o condutor também. Aqui, essa nota 1 fala sobre o tipo de contribuições para falta, vinda de várias partes do arranjo, né? Vários tipos de subarranjos, de série. Faltou um pedacinho aqui do final da página, né? Quando vários dispositivos de manobra forem necessários para isolar o inversor, todos devem ser interruptores seccionadores e devem ser agrupados de forma que todos operem simultaneamente. Então, quando eu tenho vários dispositivos para um único inversor, vamos pegar um inversor de grande porte, né, um inversor central. Então, estão chegando vários dispositivos de manobra de vários setores da usina lá, de vários arranjos. E aí, nesse caso, eles devem ser agrupados de forma que todos operem simultaneamente. Então, talvez eu tenha uma alavanca, né, solidária, que seja solidária a todos eles, e ao movimentar essa alavanca eu abro ou fecho todos ao mesmo tempo, ou que eles sejam agrupados em um local comum com um sinal de alerta, com uma placa de sinalização que indica a necessidade de isolar várias fontes para a total isolação da UCP, né, do inversor central. Então, quando requerido na tabela 6, dispositivos de manobra devem ser instalados em todos os condutores energizados, onde um condutor energizado é aquele que não está diretamente ligado à terra, com exceção dos dispositivos de desconexão que devem operar em todos os condutores, incluindo condutores com aterramento funcional. Então,
eu preciso ter dispositivo de manobra nos condutores energizados. Por exemplo, vamos pegar a parte CC, no positivo e no negativo. Não preciso ter no terra, desde que esse terra não seja um aterramento funcional, que ele cita aqui no final. O que é um aterramento funcional? Aterramento funcional é quando eu estou com o meu negativo aterrado, por exemplo, certo? E aí, então, finalizando aqui, últimos parágrafozinhos, né? Eu não vou entrar no 6.4 ainda hoje. Onde o seccionamento sob carga for uma exigência, essa funcionalidade deve estar em cada condutor e os dispositivos interruptores seccionadores devem ser agrupados de modo que o seccionamento de todos os polos opere simultaneamente. Então, se eu tiver um seccionamento sob carga necessário, todos os polos eles precisam atuar simultaneamente. Não dá para abrir positivo e depois negativo, tem que abrir ao mesmo tempo. No caso dos arranjos fotovoltaicos com aterramento direto, por razões funcionais, requisitos para dispositivos interruptores automáticos são especificados em 5.7. Então, quando eu tenho aterramento direto, algum tipo de arranjo com aterramento direto, eu tenho que fazer esse tipo de interrupção automática especificada em 5.7, que a gente também já viu anteriormente, mas podemos rapidamente recuperar aqui o que se diz lá, né? Então, 5.7, proteção contra os efeitos de falha de isolação. Então, é o tópico que fala sobre falha de isolamento, quando eu tenho algum tipo de problema aí ligado à sobretensão, à necessidade de aterramento. Então, é um item bem extenso aqui, né? Fala sobre várias partes aqui, tabelas, detecção e alarme, resistência de isolamento, proteção utilizando corrente residual, né, os dispositivos DR, alarme de falta terra. Então, no item, então se você quiser dar uma revisada nessa parte 5.7 aqui, pra gente, que é o que fecha o tema de hoje aqui, na parte de dispositivos de seccionamento e proteção, certo? A próxima aula, então, eu vou falar sobre aterramento e equipotencialização, tá? O item 6.4 da norma. Essa aula de hoje ficou até um pouco mais extensa do que eu imaginei, mas ela é importante porque ela fala dos equipamentos de proteção e seccionamento. Show de bola! Espero que essa aula tenha te ajudado, tenha feito sentido para você, tenha contribuído de alguma forma. E se ela contribuiu, a forma de você me retribuir é se inscrevendo no canal, deixando um comentário, deixando um like no vídeo, compartilhando esse vídeo. Todas essas formas aí geram o engajamento necessário para a gente continuar mantendo esse projeto no ar. Beleza, gente? Um abração e até a próxima semana. Valeu!